Imagine 14 lives com mais de 500 mil de visualizações sobre aposentadoria. É impressionante. 14 vídeos conseguiram impactar a vida de milhões de pessoas aqui no nosso canal. E o que é melhor ainda, continua ajudando quem busca uma segurança para o futuro. Olha, nós preparamos para vocês, vamos mostrar para vocês os top 14, os melhores. E por isso hoje nós vamos mostrar esse conteúdo para vocês. Eles nasceram de grandes lives que eu fiz aqui no nosso canal e agora estão aqui em formato de vídeo para você, para que você possa assistir como se fosse inédito. Se você não teve oportunidade de acompanhar a live no dia da transmissão, agora chegou a sua chance de saber. E mais, durante a live nós tivemos muitas perguntas. E as perguntas que as pessoas fizeram vão servir para você saber também um pouco mais sobre a sua aposentadoria. Chegou a hora de você fazer uma viagem especial pela história do nosso canal. Um canal que nasceu para transformar vidas e que hoje já conta com mais de 1 milhão de inscritos. O nosso propósito sempre foi o mesmo, viu? Ajudar você a garantir sua renda no futuro, para que ninguém seja enganado e para que cada um conquiste uma aposentadoria segura. Por isso nós preparamos estes 14 vídeos, que são um resumo das 14 lives que nós fizemos e tiveram mais de 500 mil de visualização. Já foi validado então, né? Ao longo dessa caminhada, já realizamos milhares de lives aqui no nosso canal, que marcaram época, esclareceram dúvidas e abriram os olhos de milhões de pessoas. Muitas destas lives ultrapassaram 500 mil de visualizações e ultrapassaram também a barreira do tempo, porque além de bater essa marca de quase 1 milhão, outra chegou até 2 milhões de visualização, elas continuam ativas, elas continuam atuais. E é por isso que nós preparamos para você, nesta época em que você está se preparando para a sua aposentadoria, saber um pouco mais sobre isso. Então, esse especial, o Top 14, as 14 lives mais assistidas do nosso canal, são agora em formatos de vídeo para você. São conteúdos que eu preparei, que já está ajudando muita gente, já ajudou muita gente no passado e continua ajudando as pessoas que estão aí para poder ter aposentadoria e fazendo a diferença na vida de quem assiste hoje. Então, para você acompanhar todas essas 14 lives, para você se inscrever aqui no nosso canal, viu? Mesmo que você já tenha visto, sempre pode aprender algo novo, porque sempre tem coisa nova também, né? Então, reforçar o seu conhecimento ou até indicar alguém para que possa ter essa informação agora é sempre válido. O vídeo de hoje é parte desta série especial que celebra não só os números, mas principalmente as vidas que foram e continuam sendo impactadas por este trabalho. Vamos junto então assistir essa live que agora está em formato de vídeo para você? Então, tá aí, vamos assistir e logo em seguida você já começa a ter todo esse conteúdo. Lembrando, se você quer participar da nossa comunidade, é só se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Eu espero você. Se tiver dúvida, mande aqui no nosso WhatsApp. Faça bom proveito do vídeo que eu vou passar agora para você, hein? Que ele já fez diferença na vida de muita gente. E o nosso assunto de hoje é a aposentadoria por idade. Chegou uma pergunta até a gente que me deixou intrigado e eu fui investigar. A idade mínima da aposentadoria por idade vai diminuir? Essa foi a pergunta que chegou em um dos comentários aqui do nosso canal do YouTube. E eu fui atrás para ver se essa informação tinha ou não procedência. Porque a lei já decidiu isso, já tem isso decidido na lei. Um grande número de trabalhadores pode se enquadrar nesta regra e nem sabem disso. Este vídeo eu dividi em 5 partes. Na primeira parte, eu escrevi aqui na descrição do nosso vídeo, é quem pode ter aposentadoria por idade. É preciso saber isto, né? Mas também não adianta a pessoa saber se ela pode ter aposentadoria por idade, se ela pode se enquadrar em outras regras de aposentadoria, como, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, que é a mais comum. Então você tem que saber, primeiro, o que vai acontecer antes. Aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade? Essa é a segunda parte do nosso vídeo. Na terceira parte do vídeo, eu vou falar para você como planejar aposentadoria por idade
e como ela é calculada. Porque não dá só para ficar focado nas regras de acesso, para saber quando você vai se aposentar. Tem que saber também como o benefício é calculado. É o diferencial para você ter uma aposentadoria boa. Na quarta parte do vídeo, lembra, são 5 partes, eu vou falar para você quem pode aposentar por idade a partir dos 55 anos de idade, né? E como comprovar esse direito. Existe um grupo de pessoas que podem se aposentar a partir dos 55. Eu já disse que a lei já decidiu essa questão, se a aposentadoria por idade vai ter idade reduzida ou não, se vai diminuir ou não. Isso já está na lei, eu vou contar já já para você. E na última parte eu vou responder as perguntas que estão sendo feitas aqui, que eu já estou vendo que esse tema tem bastante relevância, tem muita dúvida, e eu vou responder algumas perguntas aqui no final deste vídeo. Bom, já deu para perceber que o nosso conteúdo hoje está daqui, ó, de lascar, né? E o detalhe é o seguinte: a regra já dispõe de como a aposentadoria por idade deve ser calculada, quem tem direito, qual é a idade, e tudo isso foi decidido agora recentemente em 2019. Eu vou contar aqui direitinho para você. Vários vídeos do nosso canal do YouTube a gente já falou sobre esse conteúdo, mas eu vou revelar eles aqui para vocês aqui de novo, ao vivo, aqui nesta live. Para quem não me conhece, eu sou Hilário Bock Júnior, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. E este é o nosso assunto de hoje: aposentadoria por idade. Afinal de contas, a idade mínima vai diminuir ou não vai diminuir? Então, fique até o final do nosso vídeo. Na quarta parte do nosso vídeo, a parte mais importante, porque eu vou falar para vocês quem pode aposentar por idade a partir de 55 anos e como provar esse tempo de serviço, tá ok? Bom, ou melhor, como provar este direito. Lembrando que tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Estou vendo aqui que tem bastante perguntas, né? Vou só aqui dizendo aqui, a Rosali da Costa, fazendo um comentário feio aqui, né? De que não mente, né? Assiste até o fim, dona Rosali, aí você vai ficar sabendo se eu estou mentindo ou a senhora está equivocada, tá? Mas vamos lá. Vamos nas nossas informações aqui para poder definir, né? A pergunta é: chegou até o nosso canal, aposentadoria por idade vai diminuir ou não vai diminuir? A lei é bastante clara e foi decidida em 2019 na emenda constitucional número 103, dizendo que existem aposentadorias por idade, anote aí, as idades a partir das quais as pessoas podem aposentar. E depois vocês fazem um comentário para saber se o nosso canal é ou não é um canal que dá informação de verdade e tem respeito com o nosso telespectador. Bom, primeiro, existem aposentadorias por idade para os homens a partir dos 65 anos, para as mulheres com 62 anos, tudo isso a partir de 2023, porque mulheres agora em 2022 ainda podem se aposentar com 61 anos e meio, e tem as aposentadorias por idade para mulheres a partir dos 55 anos e para os homens a partir dos 60 anos, levando-se em consideração algumas particularidades, levando-se em consideração onde as pessoas trabalham e quais são as condições pelas quais as pessoas possuem para poder exercer suas atividades profissionais. Tudo isso é verdade, está na lei e eu vou explicar para vocês aqui. Bom, em primeiro lugar, eu vou passar para vocês aqui quem pode pedir aposentadoria por idade. Lembrando, para quem não sabe, nós temos 5 tipos, ou melhor, 6 tipos de segurados na Previdência Social. 5 são obrigatórios e um é o segurado facultativo. Bom, então quem pode ter aposentadoria por idade e o que tem que fazer para ter direito a este benefício? Então vamos lá, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, nós temos o trabalhador empregado. Em segundo, nós temos o trabalhador avulso. Em terceiro, nós temos o contribuinte individual. Em quarto, nós temos o empregado doméstico. Em quinto, nós temos aqui o segurado especial e o segurado facultativo.
Então, vamos lá. Se você contribui por conta própria, você pode ter duas características. Ou você é segurado facultativo, paga porque é desempregado, ou porque você é contribuinte individual, autônomo, MEI, profissional liberal, pessoas que contribuem por conta própria e então estão nesses dois grupos aqui. As contribuições do segurado facultativo e do segurado profissional liberal, aquele autônomo, contribuinte individual, as contribuições são de 5, 11 ou 20%. Lembrando que, na condição de 5%, tem o microempreendedor individual e a dona de casa de baixa renda, que está aqui na condição de segurado facultativo. O contribuinte individual tem contribuição de 11 ou de 20%. Então, já vê que já não tem mais aqui a contribuição de 5%, né? Quem está aqui nesta linha pode parar de contribuir, pode alternar contribuições, pode aumentar contribuições, pode diminuir, manter e até aumentar 2% por ano para cada ano de contribuição. Isso nós vamos falar na nossa quarta parte, se eu conferir aqui, na nossa terceira parte do vídeo, nós estamos na primeira ainda, que é como a aposentadoria é calculada. Bom, aí nós temos aqui outras 4 categorias, que é o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Bom, vamos falar sobre o segurado especial. O segurado especial é aquele trabalhador que trabalha em regime de economia familiar. Esse trabalhador do regime de economia familiar, ele nem precisa contribuir para ter direito à aposentadoria. E a aposentadoria dele, se for trabalhador rural, acontece mais cedo. Preste atenção. 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Esse é o segurado especial. Bom, e aí então sobrou as outras 3 situações: o trabalhador empregado, o doméstico e o avulso. Bom, então já dá para perceber que a gente tem 6 tipos de trabalhadores, né? Um que não precisa contribuir, que é o segurado especial; 2 que tem que contribuir, porque senão não tem direito à previdência, que é o facultativo e o contribuinte individual; e 3 que estes já têm, por exemplo, desconto no lerite, na folha de pagamento. Então você pode ter direito aqui porque você é empregado, porque você é empregado doméstico ou trabalhador avulso. A diferença do trabalhador avulso, do doméstico e com o empregado é que o trabalhador avulso, quem desconta a contribuição é o sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Bom, todas essas pessoas podem ter aposentadoria por idade. Então, a primeira parte do nosso vídeo já está resolvida. Quem pode ter? Todos os contribuintes da Previdência podem ter direito à aposentadoria por idade. Bom, então eu vou aqui já começar a nossa primeira enquete, né? Então eu vou perguntar: você sabia dessas 6 possibilidades de ter aposentadoria por idade? Porque muita gente tem dúvida, sim ou não. Responde para a gente, só para a gente saber aqui e a gente prosseguir depois. Então, está aí lançada a nossa primeira enquete. Eu vou pedir para vocês saberem se vocês sabiam dessas 6 possibilidades. Todos, preste atenção, todos os contribuintes da Previdência Social têm direito à aposentadoria por idade, sem exceção. Este é um benefício universal. E tem um detalhe: é possível ter o benefício desde o salário mínimo até calculado pela média do teto do INSS. Nós vamos falar isso para vocês. Eu estou vendo aqui que grande parte das pessoas que estão nos assistindo não sabia dessa possibilidade. Então, não importa a forma que você contribui para a Previdência, a aposentadoria por idade é certa. É claro que tem outros benefícios, mas não é o foco hoje aqui do nosso vídeo. Tem outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube e se você tiver dúvida, você pode mandar pergunta para a gente aqui nos comentários se você estiver assistindo esse vídeo depois. Mas estiver assistindo agora, neste momento, então você pode fazer a pergunta aqui no nosso chat, porque já já vou responder algumas perguntas que estão sendo feitas aqui. Detalhe, vocês estão gostando desse vídeo? Então eu vou pedir para vocês darem uma curtidinha aí para eu saber se está tudo ok, se a gente pode prosseguir. E aí, gente, podemos prosseguir? Deixa o likezinho de vocês para saber se está tudo ok, se vocês estão gostando. Bom, vamos então para a nossa
segunda parte do vídeo. E a nossa segunda parte do vídeo é sobre quem tem que saber, você tem que saber o que acontece primeiro, aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, na aposentadoria por idade, eu já falei para vocês que tem aí várias possibilidades de aposentadoria, partindo dos 55 anos, partindo dos 60 anos, dos 61 anos e meio, 62 e 65. São várias possibilidades de aposentadoria por idade que nós vamos falar já já na quarta parte do nosso vídeo, né? De quem pode aposentar por idade a partir dos 55 anos e como provar este direito. Já já a gente vai falar isso para vocês. Já dizendo para vocês que eu fiz uma investigação lá no Congresso Nacional para saber se existe algum projeto de redução de idade mínima. E existe um projeto de redução de idade mínima para aposentadoria por idade compulsória, né, de 75 para 70 anos. Então, existe sim um projeto de lei para a redução da idade, porém, essa redução da idade não se aplica ao regime geral da Previdência Social, né? Mas, de uma forma ou de outra, nós estamos falando aqui sobre quais são as idades, e a partir dos 55 anos é possível. E eu vou dizer para vocês a partir de quando, quem e como, então, provar esse direito. Na segunda parte do nosso vídeo, é você decidir e saber o que vai acontecer primeiro: aposentadoria por idade ou a aposentadoria por tempo de contribuição. Esta é a situação, né? Bom, por quê? As pessoas, elas correm atrás de algum benefício e muitas vezes esse benefício que ela está correndo, ela tem direito a outros benefícios, né? E às vezes a pessoa fala: "Ah, eu vou esperar um pouco porque minha aposentadoria pode ser maior. Ah, eu vou esperar um pouco, minha aposentadoria pode ser menor". E às vezes a pessoa perde algum tempo, deixando de receber um benefício, ainda que seja menor, e ainda tem que fazer a contribuição até chegar no outro benefício. Então esse cálculo de quando vai se aposentar, quanto vai deixar de receber e se vale a pena receber ou não, né, é um cálculo que as pessoas não podem deixar de fazer, né. E o primeiro passo é você saber quando você vai se aposentar. Porque se a aposentadoria por idade acontecer primeiro que a aposentadoria por tempo de contribuição, muito bom, porque você pode excluir quantas contribuições você quiser e calcular a aposentadoria com os valores maiores, e ainda assim você pode descartar essas contribuições e fazer um divisor mínimo de 108 meses, aposentar com os 9 anos maiores de contribuição. Então, é importante a gente ter essas informações e definir exatamente quando vai se aposentar. Agora, se a aposentadoria por tempo de contribuição for acontecer antes da aposentadoria por idade, aí, meu amigo, aí, minha amiga, é bom você pensar em se preparar para essa aposentadoria fazendo um planejamento previdenciário. Preparação, planejamento e execução. Como funciona isso? Olha, a fórmula de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, que deixou de existir em 2019, mas existe a possibilidade de 4 regras de transição, de 50% de pedágio, 100% de pedágio, por pontos, e idade por tempo de contribuição com idade reduzida. Esta regra de aposentadoria com tempos diferentes tem fórmulas de cálculos diferentes também. E a aposentadoria por idade tem outra fórmula de cálculo. Então, é muito importante você definir exatamente isso. Quando você vai se aposentar? E saber qual é a forma que o benefício é calculado. Eu estou colocando para vocês aqui no chat uma nossa calculadora gratuita para você fazer uma simulação e saber quando vai aposentar. É de graça, tá? Você faz seu cálculo, você vai colocar lá as contribuições que você tem, os salários que você tem lá no seu CNIS, que você pega no site do INSS, lá no meu inss.gov, né, no telefone 135, e aí então você pode, a partir daí,
é fazer a simulação na nossa calculadora. É de graça. Aí o resto é por minha conta. Eu vou mostrar para vocês as datas em que vocês vão se aposentar, e aí você vai então exercer seus direitos sociais sozinho, e se precisar, consulte um advogado especialista que seja da sua confiança. Bom, aí então, você fazendo esse cálculo, você vai definir. Se a aposentadoria por idade acontecer primeiro, ela tem a melhor fórmula de calcular o benefício, né? Porque você pode descartar quantas contribuições você quiser e usar o divisor mínimo de 108 meses. Agora, você pode ter direito adquirido, por exemplo, a regra da contribuição única, né, o milagre da aposentadoria, se você completou o tempo para se aposentar entre os dias 13 de novembro de 2019 e 5 de maio de 2022, quando acabaram com essa possibilidade de ter um benefício com apenas uma contribuição alta, né. Tudo isso você consegue fazer nessa calculadora que eu passei para vocês, que o link está aí no nosso chat e também na descrição do nosso vídeo. Detalhe para a gente poder prosseguir. Aí, se vocês entenderem, vocês dão um likezinho aqui, dão um joinha para eu saber que realmente está tudo ok, que a gente pode prosseguir para a terceira parte. Lembrando que a quarta parte do nosso vídeo, ela é sensacional, ela é especial, porque nós vamos falar quem pode se aposentar a partir dos 55 anos e como provar este direito, tá ok? Bom, então, resumindo, na primeira parte nós falamos quem pode aposentar por idade, aí eu falei dos 6 segurados, para quem está chegando agora, né, dá para prosseguir, depois você volta para assistir. Quem pode ter aposentadoria por idade? Todo mundo que contribui para a previdência, são 6 tipos de segurados: o empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, o contribuinte individual, que é autônomo, MEI, e o segurado facultativo. Tanto aquele que paga sobre 5, 11 ou 20%, dono de casa ou contribuinte com 11% com códigos diferentes. Então, todo mundo tem direito à aposentadoria por idade. Na segunda parte do nosso vídeo, nós falamos agora sobre a calculadora de aposentadoria e para você descobrir o que vai acontecer primeiro, se é aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Se for aposentadoria por idade, ela tem a melhor fórmula de calcular. Se for aposentadoria por tempo de contribuição, aí eu sugiro que você faça uma simulação do cálculo para saber quanto vai ser a sua aposentadoria, com regra de 50% de pedágio, com regra de 100% de pedágio, regra de pontos e regra de aposentadoria por tempo de contribuição com idade reduzida, que é 57 anos para 63 anos para os homens e 58 anos para a mulher. Ali na regra de 100% de pedágio, mulher se aposenta com 57 e homem com 60, tá? Mas nós vamos falar na quarta parte do vídeo da aposentadoria por idade a partir dos 55 anos, quem tem direito e como provar esse direito. Tá bom? Bom, então, se você vai ter aposentadoria por tempo de contribuição antes da aposentadoria por idade, então tem que fazer a simulação justamente para você não perder a oportunidade de ter o melhor benefício. Bom, então, tudo bem, podemos prosseguir. Manda aí um likezinho quem não mandou, manda um joinha aí quem ainda não mandou, para a gente saber se está tudo ok, para a gente poder prosseguir. Enquanto isso, eu vou encerrar a nossa enquete que eu fiz aqui perguntando: você sabia dessas 6 possibilidades de ter aposentadoria por idade? 63% disse que não, tá vendo? Olha, 63, quer dizer, de 6 de cada 10 pessoas que estão assistindo nosso vídeo, não sabia de qualquer pessoa pode ter aposentadoria por idade, desde que tenha a idade e os 15 anos de contribuição. E eu já vou agora fazer uma outra enquete aqui, para vocês interagirem comigo, sobre esta segunda parte do vídeo que eu acabei de falar. Eu quero saber aqui, o que vai acontecer primeiro para você? O que vai acontecer primeiro para você? Então, a pergunta. Aí, aqui vou pôr a hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição. Aí vocês vão responder para mim aqui. E na segunda hipótese, eu vou colocar aqui por idade. Só para a gente saber com quem a gente está interagindo aqui, para eu focar também, se tiver alguma dúvida, nesse grupo nosso de hoje aqui, da nossa live. Então tá aí, o que vai acontecer primeiro para você? Tempo de contribuição ou por idade? Né? Vai, porque eu vou pegar mais dúvidas aqui e vou trazer respostas para vocês. Bom, vamos entrar agora na nossa
terceira parte do vídeo, tá? Para a gente ter uma ideia aqui de como planejar a aposentadoria por idade e como ela é calculada. Logo em seguida, depois dessa terceira parte, eu vou falar da nossa quarta parte do vídeo. Quem pode aposentar por idade a partir dos 55 anos de idade, né? Lembrando que eu já disse aqui que tem um projeto de lei no Congresso Nacional para reduzir a idade da aposentadoria compulsória do servidor público. Eu não encontrei nenhuma lei que trate da redução da idade mínima para o pessoal que está vinculado ao regime geral da Previdência Social, que é o INSS, tá? Então, essa pergunta que foi feita aqui dentro do nosso canal do YouTube, ela já está respondida. Mas existem regras que permitem a aposentadoria mais cedo. E a aposentadoria com valor maior, que agora que nós vamos entrar nela. Como que a aposentadoria é calculada? Gente, é muito simples. Olha, eu vou pegar para vocês aqui uma caneta, só para a gente imaginar. Imagina que sua vida de contribuição na Previdência é isso aqui. É um período de quando você começou a contribuir e um período de quando até quando você vai aposentar. Então nós temos aqui um ciclo, né? O ciclo da vida contributiva da pessoa, desde o primeiro dia do trabalho até o dia que ela vai aposentar. Bom, e aí então nós temos que dividir esse ciclo em duas partes, né? Uma parte, duas partes, tá? Então o que acontece? Essa primeira parte aqui é antes de 1994. O que acontece antes de 1994? Esse tempo, ele entra para comprovar o tempo que a pessoa trabalhou. E esse tempo aqui é o tempo que a gente vai usar para calcular o valor da aposentadoria. Ah, Hilário, então quer dizer que a minha aposentadoria não vai ser calculada com todas as contribuições que eu fiz na minha vida? Não, não vai. A aposentadoria vai ser calculada daqui para cá, de 94 para cá. Então, o período que a lei chama de período base de cálculo, que é o período no qual a aposentadoria vai ser baseada, é este aqui, olha, de 94 até o dia da aposentadoria. O período anterior a 94, vamos supor que é este aqui, né? Ah, eu comecei a trabalhar em 70, em 80, em 90. Isso não entra no cálculo da aposentadoria. Ele soma como tempo de serviço, ele soma como carência, mas o cálculo do valor do benefício é a partir de julho de 94. Então nós temos que dividir a vida da pessoa em duas partes, antes de 1994 e depois de 1994, entendeu? Isso chama-se período base de cálculo, está previsto na lei. Então, por que 94? Que foi quando começou o Plano Real, né? Então, quer dizer, Hilário, que se as minhas contribuições maiores forem antes de 94, eu vou ser prejudicado na minha aposentadoria? Vai. A não ser que lá no Supremo Tribunal Federal seja aprovada a revisão da vida toda, que a gente está de olho. Então, se você não quiser perder nada, você pode se inscrever aqui no nosso canal para poder ficar ciente de tudo que está acontecendo, tá? Então, se você quer saber sobre a revisão da vida toda, se você vai ser beneficiado pela revisão da vida toda, que essa decisão que está lá no Supremo Tribunal Federal, inscreva-se aqui no nosso canal, que já está programado dentro do nosso escritório, para a gente fazer um curso gratuito sobre a revisão da vida toda, de graça. Esse curso vai ser feito aqui no nosso canal do YouTube, portanto, é aberto, a gente não vai cobrar nada por isso, certo? Então, você precisa do que para participar e ficar sabendo de tudo que está acontecendo sobre a revisão da vida toda lá em Brasília? Você vai ficar sabendo se você tiver inscrito aqui no nosso canal, porque a gente vai colocar o vídeo e você vai ser avisado. Simples assim. É só você se inscrever aqui no nosso canal e aí então você fica informado de tudo que está acontecendo com a Previdência Social, que a gente sempre traz aqui informações atualizadas. Somos quase 500.000 de pessoas aqui inscritas no nosso canal, né? Então você vê que é um canal que tem relevância, porque a gente sempre está dizendo aqui a verdade sobre tudo que está acontecendo. Tem gente que tem muito mais inscritos que nós, mas a gente tem um compromisso de dizer aquilo que a gente entende que é real, aquilo que tem um propósito na vida do trabalhador, que é relevante e que é verdade, uma informação de qualidade. Então vamos voltar na nossa terceira parte, né? Que é como a aposentadoria é calculada, né? Então, como ela é calculada? De 94 até o dia que a pessoa se aposenta. Então, esse período aqui,
a gente chama de período base de cálculo, que é de 94 até o dia que a pessoa vai se aposentar. O período anterior a 94, ele é utilizado só como tempo de contribuição, só como carência, a não ser que o Supremo Tribunal Federal aprove a revisão da vida toda. Então, por enquanto, o que vale é de 94 para cá. Antes de 94, só como tempo de contribuição e carência. Bom, já que você sabe que essas contribuições são a partir de 94, o que você precisa saber agora? Como planejar a aposentadoria. E eu vou dar uma dica para vocês infalível, confiável, certeira e que não tem dúvida, é oficial de como você pode planejar a aposentadoria por idade. Nós temos vários vídeos aqui no nosso canal e tem um deles que é a nova aposentadoria por idade de ouro, que tem mais de 2 milhões de visualização, né? Bom, então eu vou explicar agora para vocês como planejar, como vocês podem ter uma aposentadoria boa mesmo tendo pago o salário mínimo durante a vida inteira. Desde que você faça um planejamento, você pode ter aposentadoria calculada pelo teto. Duvida disso? Eu vou te falar, e é agora. Não vou esperar falar, não, porque a quarta parte do nosso vídeo está muito boa, né? Que é quem pode aposentar por idade a partir dos 55 anos de idade e como provar esse direito. Já já, é a nossa quarta parte. Mas se essa terceira já está boa, imagina a quarta. Porque agora eu vou falar para você sobre como planejar, como se preparar para essa aposentadoria com valor maior. E aí eu vou encerrar aqui a nossa enquete. Eu perguntei o que vai acontecer primeiro para você: tempo de contribuição ou aposentadoria por idade? Olha, 56% das pessoas, quase 60%, vai se aposentar por tempo de contribuição antes da aposentadoria por idade. Estou postando aí o resultado da enquete, que ela é feita aqui ao vivo, então vocês que responderam, foram 181 votos das pessoas que estão interagindo aqui com a gente e deram essa resposta. Então, é verdadeira, né? Perguntaram da nossa caneca aqui. Essa caneca eu ganhei de presente de uma pessoa que está inscrita aqui no nosso canal. E é sobre o nosso livro Louco para Aposentar, que é de graça, né? É um livro que está aqui na descrição do nosso vídeo, que você pode baixar, ficar atualizado e saber de tudo que você precisa saber sobre aposentadoria. Então, essa caneca aqui foi um presente que eu ganhei de uma das pessoas que estão inscritas aqui no nosso canal. Bom, então vamos lá. Como planejar a aposentadoria? Vou pegar de novo a caneta aqui para a gente seguir esse exemplo. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, aqui alguém que está pensando em aposentar por idade, né? Um homem que tenha pelo menos 56 anos de idade. Vamos pegar 56 anos de idade, né? Homem. E uma mulher que tem pelo menos 53 anos de idade, né? Por que eu peguei um homem com 56 e uma mulher com 53? Porque para a mulher faltam 9 anos para ela se aposentar. Pensa, ela tem 53 e para chegar nos 62 faltam 9 anos. O homem que tem 56 faltam 9 anos para chegar nos 65. Então, tanto o homem com 56 e a mulher com 53 estão a 9 anos da aposentadoria. Aí vamos pensar que essa pessoa, antes de 94, que é o nosso exemplo, né? Quem chegou aqui agora, nós estamos falando aqui do período base de cálculo, que é a aposentadoria calculada com as contribuições de 94 para cá, e antes de 94 entra como tempo de serviço e carência. Então, eu vou pegar aqui um exemplo que é o de alguém, né? Um homem que tem 56 anos, é claro que ele trabalha já há bastante tempo, né? Pelo menos pode ter começado com 16, então tinha 40 anos, há 40 anos atrás. Uma mulher que tem 53 anos de idade, então ela começou a trabalhar ali com 16, então estamos falando de 35, 36 anos atrás, né? Então essas pessoas normalmente têm mais de 6 anos antes de 94, né? Então eu vou perguntar aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia, quem, né? Vou pegar uma enquete aqui, quem tem mais de 6 anos trabalhado antes de 1900, antes de 1994? Essa é a pergunta, né? Se tiver, responde sim.
Se não tiver, responde não. Tá ok? Então vamos lá. Quem tem mais de 6 anos trabalhado antes de 1994, né? Porque nós vamos pegar um exemplo aqui. Quem tem, responde sim. Quem não tem, responde não, né? Por enquanto, olha, já fiz a pergunta, vai mudar esse número, mas está dando 94% das pessoas tem mais de 6 anos antes de 94, já caiu para 80%, né? Então, 80, né? Cada 10 pessoas, 8 têm 6 anos antes de 94, né? Para quem não tem, vou falar já já qual é o caminho. Então, vamos pegar essa situação da aposentadoria por idade. Então, um homem tem 56 anos de idade, uma mulher tem 53 anos de idade, né? Ambos vão se aposentar daqui 9 anos. 9 anos é exatamente 108 meses. 9 anos, né? Pensa, 10 anos é 120, 9 anos são 108 meses. Então a pessoa tem 6 anos antes de 94. Bom, vocês sabem que para aposentar por idade tem que ter 15 anos de contribuição, certo? Então, se a pessoa tem 6 antes de 94, 6 anos antes de 94, do período que vai entrar no cálculo da aposentadoria, ela precisa ter 9, entendeu? Olha, 6 mais 9, 6 antes de 94 e 9 depois de 94, essa pessoa então vai ter 15 anos de contribuição somando esses períodos. Lembra que eu disse que esse período antes de 94 não entra no cálculo da aposentadoria? Então tá. Então, esses 6 anos não entram no cálculo. Aí sobra então os 9 anos que a pessoa vai ter que ter, né? Aí, Hilário, eu sempre paguei a minha vida inteira. Eu paguei sobre o salário mínimo antes de 94. E eu tinha até desistido da aposentadoria. Eu não queria mais ouvir falar em previdência. Até que agora, em maio de 2022, mudou a lei e disse que eu posso descartar quantas contribuições eu quiser, quer dizer, eu posso descartar o salário mínimo, e posso calcular a minha aposentadoria com base nos 9 anos maiores de contribuição. Percebeu onde eu quero chegar? Se não, eu vou ser mais claro que agora, porque na verdade eu estou sendo obscuro. Agora eu vou ser claro. Se você tem 6 anos antes de 94 e você precisa de mais 9 para chegar nos 15, isso significa que você, se pagar esses 9 anos que faltam para você se aposentar com contribuições maiores, a sua aposentadoria vai ser calculada com base nessas contribuições maiores. Olha, se o homem do nosso exemplo tem 56 anos, então faltam 9 anos para ele chegar na aposentadoria por idade. Olha, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 9. Então, o homem que tem 56 anos, ele vai chegar na aposentadoria depois de 9 anos, né? Então, se ele tem 6 anos antes de 94, que não vai entrar no cálculo, e 9 anos depois de 94, e esses 9 anos foram contribuídos com valores maiores, a aposentadoria vai ser calculada com base nesses 9 anos de contribuições maiores, que é o divisor mínimo de 108 meses da lei, que foi aprovada agora em maio de 2022. Então, se você não está sabendo dessa mudança de maio de 2022, você não está inscrito no nosso canal, porque a gente cansa de falar isso aqui para que você possa ter sua aposentadoria melhor. Só essa dica já vale uma inscrição aqui no nosso canal, até para você não perder essa informação de que todo mundo está tendo, né? Bom, aí então você já sabe que você pode ter essas contribuições maiores. Mas, Hilário, eu venho pagando sobre o salário mínimo. Se as minhas contribuições forem aumentadas, tiver contribuições maiores nos 9 anos que faltam para eu me aposentar, eu posso ter uma aposentadoria maior e descartar as contribuições menores? Pode. Mas quantas contribuições menores você pode descartar? Quantas você quiser, desde que você mantenha 15 anos de contribuição. Lembra? No nosso exemplo, de 94 para trás você tem 6, de 94 para diante você tem 9. 9 com 6 dá 15.
Para a mulher, é a mesma coisa. No nosso exemplo, nós pegamos uma mulher com 53 anos de idade, para que ela possa contribuir o tempo que falta com valores maiores e ter um benefício também com valor maior. Não tem erro, porque está previsto na lei. É claro que esse planejamento tem que ser feito, tem que dar uma avaliada nas contribuições das pessoas e continuar seguindo as reformas da Previdência, né? Por quê? Você tem que continuar seguindo as reformas da Previdência, porque as regras mudam, as regras vão mudar. Então você está sempre com o seu planejamento previdenciário atualizado para não ser pego de surpresa, olhando as regras que estão valendo, as regras que já valeram, que são as regras de direito adquirido, se você preencheu o requisito em algumas delas, e as regras que ainda vão valer, além das de transição. E como é que você fica sabendo de uma regra que vai ser aprovada? Acompanhando tudo lá no Congresso Nacional. Todos os projetos de lei que estão sendo lá no Congresso Nacional discutidos, você tem que saber para poder exercer os seus direitos sociais. Aí, Lara, mas eu não tenho tempo para ficar sabendo quais são as leis que estão lá no Congresso Nacional, e mesmo se eu tiver tempo, eu não sei quando elas vão mudar, ou se vai mudar e quais são elas. Gente, nosso canal está aqui justamente para isso, para te dar estas informações. Se você quer ter estas informações, inscreva-se aqui no nosso canal para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo com a Previdência Social. Certo? Bom, então, para quem está chegando agora, fica aí, porque o que vem de bom agora é a nossa quarta parte do vídeo, que é agora. Então, para quem está chegando agora, né, eu vi que aumentou bastante o número de pessoas assistindo. Então, nós temos aqui, na primeira parte, nós falamos quem tem direito à aposentadoria por idade. São 6 pessoas. Ao empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial, contribuinte individual, que é autônomo, profissional liberal e o MEI, e o segurado facultativo, inclusive a dona de casa de baixa renda. Então, olha, todas as pessoas que contribuem para a Previdência têm direito ao benefício. Mas, qual o valor do benefício? A gente falou na terceira parte. Mas antes de chegar na terceira parte, nós fizemos aqui uma enquete, né, para quem está chegando agora, para a gente saber exatamente que o que vai acontecer antes, se é aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Eu expliquei. Se a aposentadoria por idade acontecer antes da aposentadoria por tempo de contribuição, significa que você tem uma grande chance de ter o seu benefício maior, porque a fórmula de cálculo da aposentadoria por idade ela é mais vantajosa do que a aposentadoria por tempo de contribuição, porque você pode descartar mais contribuições. Agora, se a sua aposentadoria por tempo de contribuição for acontecer antes da aposentadoria por idade, aí, meu amigo, minha amiga, é bom fazer um planejamento previdenciário e saber qual regra é mais vantajosa, se vale a pena você retardar a sua aposentadoria ou não, para ter direito ao benefício. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui no nosso chat. Agora, se você assistir esse vídeo depois, né, porque ele é ao vivo, vai ficar gravado aqui no nosso canal, você pode mandar sua pergunta aqui nos comentários. Se quiser falar diretamente comigo, na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, tem o meu contato, né? É só mandar uma pergunta para a gente que a gente está aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Hoje eu vou responder algumas perguntas, é a nossa quinta parte do vídeo, que agora nós vamos entrar na parte 4 do vídeo. Depois tem a nossa quinta parte, que é a última, né? Então, na quarta parte do vídeo, eu prometi para vocês que eu iria dizer quem pode aposentar a partir dos 55 anos de idade. Quem pode aposentar a partir dos 55 anos de idade e como comprovar esse direito. Esta é a quinta parte do nosso vídeo. Bom, e é claro que isso está previsto em lei, aliás, não na lei, está na Constituição Federal. No dia 13 de novembro de 2019, na reforma da Previdência, ficou muito bem definido quem tem direito a esta situação, né? Que a gente vai dizer agora aqui para vocês. Bom, vocês já ouviram falar que as pessoas que trabalham na roça, né, no campo, lavrador, trabalhador agrícola, essas pessoas aposentam mais cedo, né? Porque diferentemente de pessoas que exercem atividades urbanas, no meu caso, por exemplo, aqui fechado, às vezes com ar-condicionado, a minha exposição a um trabalho mais penoso é menos exposto, né?
Agora, quem trabalha no campo, trabalhador rural e trabalhadora rural, não é empregador, inclusive o segurado especial, aposentam 7 anos se for mulher e 5 anos antes se for homem, mas tem que provar todo o tempo de trabalhador rural. Então perceba que a mulher aposenta com 55 anos de idade. E se for homem, aí o homem deixa de se aposentar com 65 e passa a se aposentar com 60 anos de idade. Ah, Hilário, mas não tem uma aposentadoria também do homem com 60 anos de idade, mesmo que ele seja um trabalhador urbano? Tem uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regra de 100% de pedágio. Tem um vídeo só sobre esse assunto aqui no nosso canal, em que o homem se aposenta com 60 anos, ou seja, 5 anos antes da aposentadoria por idade. Mas aí tem que provar mais tempo de contribuição e além do pedágio de 100%. Mas vocês que estão me assistindo, existe também na regra de transição aposentadoria por idade sem idade mínima. É isso mesmo que você está ouvindo. A regra de 50% de pedágio, ela diz que as pessoas podem se aposentar independentemente da idade, ou seja, sem idade mínima, desde que a pessoa, quando mudou a lei em 2019, estava há 2 anos da aposentadoria, né? Então lembra, a aposentadoria até 2019 era 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Não tinha pedágio, não tinha nada. Aí a lei mudou no dia 13 de novembro de 2019. Quem estava há 2 anos de se aposentar, há 2 anos da aposentadoria, é possível ter aposentadoria sem idade mínima e com pedágio de 50%. Por exemplo, se faltava um ano para a pessoa se aposentar, 50% de um ano é meio ano. Então a pessoa pagaria mais 6 meses e se aposentaria sem idade mínima. Ainda é possível exercer esse direito? Claro, é possível. É só fazer a contagem de tempo de serviço para saber se você se enquadra nessa regra ou não. Para quem tem dificuldade com cálculo, né? Tá aqui, olha, a calculadora, viu, Célia? Tá aí que você fez a pergunta agora, né? Como aposentar com 50%. Eu coloquei aqui a calculadora que está no nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br. Nossa calculadora é de graça. Você vai lá, faz o cálculo. Quem trabalha com aposentadoria faz o cálculo lá para os seus clientes, fique à vontade, né? Porque você pode saber quando vai se aposentar, exercer os seus direitos sociais. E se tiver dúvida, aí você pode consultar um advogado especialista em previdência que seja da sua confiança. Então, é possível se aposentar sem idade mínima na regra de transição de 50% de pedágio. Bom, então, você percebe, né, que tem desde aposentadoria sem idade mínima, tem aposentadoria com idade reduzida e tem aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade da mulher, que é 7 anos antes dos 62 anos, com 55, 55, e dos homens antes dos 65, com 60 anos, além do trabalhador rural, tem a pessoa com deficiência. E aí, eu quero fazer uma explicação, gente, que só essa explicação já vai valer uma inscrição aqui no nosso canal. Então, quem não está inscrito, se inscreva, tá? Por quê? Eu vou falar para vocês agora sobre uma coisa que atormenta muita gente. Uma coisa que ela é tão tormentosa que muita gente não acha que tem direito, mas tem direitos na Previdência Social, né? Por exemplo, as pessoas têm algum tipo de deficiência. É sobre isso que eu quero falar agora. Porque a pessoa fala: eu não tenho nenhum tipo de deficiência, né? Mas, a hora que a gente começa a conversar com as pessoas, e todo dia eu converso com dezenas de pessoas que querem se aposentar, né? Até porque a nossa comunidade é a comunidade de quem tá louco para aposentar. E eu identifico que as pessoas têm uma dificuldade de saber qual a diferença da incapacidade e da deficiência, né? E o que faz com que as pessoas não consigam os direitos dela é a falta de informação. Mas essa informação eu vou dar aqui para você, né? A Rose já está dizendo aqui, ó, eu tenho um problema no pé esquerdo, né?
Aparentemente, né, Rose Rodrigues fez a pergunta aqui, né? Hilário, quem tem um problema no pé esquerdo pode ser que não seja uma pessoa incapaz. Sim, mas eu não estou falando de incapacidade. Eu estou falando de pessoa com deficiência, né? Eu vou pegar um caso aqui, viu, Rose? Que eu não conheço o seu histórico. Vou pegar um caso aqui, né? Tá dizendo até que é cliente lá no nosso escritório, que é um prazer aqui. Depois eu vejo então o seu caso, né? Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo de uma cliente nossa que teve um acidente de moto, né? E aí, coincidentemente, ao pé esquerdo dela, colocou uma prótese no tornozelo por causa do acidente de moto. Bom, por causa dessa prótese, ela passou a ter algumas avaliações de que ela tinha algum tipo de deficiência. Quando eu falo deficiência, eu estou falando de deficiência leve, deficiência moderada e deficiência grave, né? Então, quando a pessoa tem um tipo de deficiência, né? No caso do Celso aqui, né, que está falando para a gente, no meu caso, eu sou o PCD, pessoa com deficiência. Então, olha só, a pessoa fez um laudo lá na CNH, então teve lá uma visão monocular, teve lá um problema de deficiência porque tem uma prótese, tem uma deficiência, pode ser física, mental, intelectual ou sensorial. São 4 tipos de deficiência em 3 graus diferentes, leve, moderado e grave. Aí então, essas pessoas aqui que têm esses tipos de deficiência e com esses graus, ela pode ser considerada um PCD. Aí então, a aposentadoria por idade, desde que essa deficiência tenha pelo menos 15 anos, a aposentadoria por idade acontece 5 anos antes para os homens, com 60 anos, e 7 anos para as mulheres, que é 55 anos. Igual a aposentadoria do trabalhador rural, igual a aposentadoria da trabalhadora rural. Então, existem regras de aposentadoria de formas diferentes. E a partir daí, então, que a pessoa busca, então, comprovar os direitos dela. Bom, se é trabalhador rural ou trabalhadora rural, tem que provar que trabalhou no meio rural, né? Fora do campo, fora da cidade, trabalhou lá no campo, né? Justamente para as pessoas terem prova de como elas podem ser os direitos sociais dela, né? Aí que a situação muda um pouco, né? Porque quando você quer ter essa outra forma de aposentadoria, você tem que provar também que você tem essa questão do PCD. E aí então você tem que provar que tem pelo menos 15 anos, e aí você cai nessa regra com redução, tá certo? Bom, então é possível ter uma aposentadoria por idade a partir dos 55 anos, se for mulher, a partir dos 60 anos, se for mulher, em caso homem, em caso de trabalhador rural, trabalhadora rural ou pessoa com deficiência, mas se for tempo de serviço urbano ou pessoa que tem uma atividade híbrida, urbana e rural, aí então ela pode ter aposentadoria, mas aí ela perde essa vantagem de aposentar mais cedo. Aí vai ser 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres. Bom, esta é a situação. Agora, como provar esse direito? Bom, se é trabalhador rural, a carteira de trabalho, o INCRA para quem trabalha por conta própria, a venda da produção agrícola, nota fiscal, compra de defensivo agrícola, e a pessoa então vai provar através de contrato de meação, enfim, os documentos típicos do trabalhador rural. Agora, quando a pessoa com deficiência, aí tem que passar por uma perícia. E essa perícia é uma perícia biopsicossocial, né? Então, essa perícia passa pelo médico e passa pelo assistente social. Aí eles vão dizer qual é a mobilidade da pessoa, qual é o grau de dificuldade que ela tem para poder se enquadrar dentro da sociedade, se ela compete com igualdade com outras pessoas no mercado de trabalho, e aí então a situação vai ser definida de acordo com o estudo de cada um. Bom, essas são as situações de aposentadoria e como provar, né? Então agora nós vamos entrar na quinta parte aqui do nosso vídeo, né? Para a gente poder responder as perguntas que estão
sendo feitas aqui, né? Bom, a princípio, né, eu quero explicar para as pessoas que existem 4 formas de ter renda na Previdência, né? Nascer rico, ou melhor, 4 formas de viver no futuro. Se nasceu rico, tá tudo bem, bonitinho, tranquilo, né? Não vai, muita gente não vai se preocupar com Previdência. As outras 2 formas são o assistencialismo, depender de alguém da família ou do Estado. E a terceira é você ter sua própria renda, plantar no presente para colher no futuro, e uma das formas é a aposentadoria, né? Bom, aí a gente está vendo aqui, né? Então tem pessoas que estão desacreditadas, né? Olha, a realidade é outra, que eu falei sobre aposentadoria de 50 anos. Tem aposentadoria de 50 anos também, mas não é aposentadoria por idade, aposentadoria é com direito adquirido ou aposentadoria na regra de transição que não tem idade mínima. Existem 2 possibilidades de ter aposentadoria sem idade mínima: direito adquirido, né? E também a regra de 50% de pedágio, né? Então as pessoas têm que comprovar, principalmente quem exerceu atividade insalubre, perigosa e penosa, tá aí, né? Agora, quem está desacorçoado aí, acha que não vai dar certo, todo mundo tem o direito de não fazer nada, né? Porque você tem que pensar que as coisas estão nas suas mãos, né? Se você quer desistir, jogar o pano, jogar a toalha, problema, meu amigo, é seu, né? Porque quem vai viver com você no futuro é você. Agora, você, se decidir ter renda no futuro, se você decidir que quer ter uma proteção no futuro, você tem que pensar em se proteger. E aí, não adianta ficar falando, isso aí é blá blá blá, não vai para lá. Cara, isso é um problema de quem quer não ter renda no futuro. Agora, quem quer se proteger, primeiro tem que querer. Eu não vou convencer ninguém a se proteger. Todo mundo é adulto, já sabe o que faz da vida, e a gente, se olhar para trás, sabe que tem um monte de gente prejudicada, né? E não acha que a gente vai ter trabalho para o resto da vida. A gente está vendo que o mercado de trabalho está difícil. Pessoas com mais de 50 anos já estão com dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. A gente acha que vai ser forte para o resto da vida, bonitão, só que não. A gente nunca vai ser essa última bolacha do pacote, né? E quando for a última bolacha do pacote, tá toda quebrada lá, se não virou migalha, né? Então a gente tem que se proteger para o futuro. Bom, aí você quer se proteger, aí que você precisa de informação. Informação a gente dá aqui, informação de qualidade. Nós temos aqui quase 500.000 de pessoas inscritas no nosso canal e a gente tem as recomendações das melhores e a gente fica muito feliz por isso. Porque a gente não abusa de nada, a gente aqui não tem uma promoção pessoal, a gente fala aqui sobre o direito do trabalhador, o que é relevante, o que tem propósito na vida dele. Então, você quer? Então tá. Informação, eu te dou. Agora, depois, você vai ter que cumprir outras 3 fases. Você vai ter que se planejar com as informações que você vai ter, e aí você vai ter que ter disciplina e paciência. Se você seguir esse roteiro, não tem como dar errado na sua vida, desde que você busque as informações nos lugares corretos. E aí você vai ter as informações que você precisa e vai ter informação para poder fazer o seu planejamento e executar esse planejamento com disciplina e paciência, porque não adianta você querer, não adianta você só querer e não buscar informação, não adianta você só querer e só buscar informação. Você tem que querer buscar informação e se planejar. A hora que você fizer o planejamento, você pensa que acabou? Meu amigo, porque aí, minha amiga, chega a hora de você ter disciplina e paciência para cumprir o planejamento que você teve, a partir das informações que você conquistou e a partir da decisão que está na sua mão, se você quer ou não ter renda no futuro. Isso está nas suas mãos. E a partir daí é a gente ter as informações. Bom, vamos então responder aqui algumas perguntas que chegaram até nós para a gente poder aqui evoluir um pouco, né? A Sônia está dizendo, eu já trabalhei em empresa 25 anos, atualmente pago o INSS e tenho 56 anos, tenho direito? Olha, Sônia, vamos lá. 25 anos de contribuição já é o tempo suficiente para ter uma carência para aposentadoria por idade, que são 15 anos, tá certo? Então, olha, vamos pegar aqui, na segunda parte aqui do nosso vídeo, eu falei que você tinha que decidir primeiro o que vai acontecer primeiro. Antes,
Aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição? Você está me dizendo aqui, Sônia, que tem 25 anos. Vamos pegar a regra antiga. A regra antiga, a mulher se aposentava com 30. Então você vê, 25 anos. 26, 27, 28, 29, 30. Então faltam 5 anos. Mas tem o pedágio, né? O pedágio, no seu caso, vai ser de 100%. Então, já percebeu que ficou longe, né? Você vai ter aposentadoria por tempo de contribuição daqui a muito tempo. Né? Agora, você está com 56 anos de idade, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 6 anos. Então eu posso te assegurar, se você não teve nenhuma atividade insalubre, perigosa e penosa, viu, Sônia, que a sua aposentadoria por idade vai acontecer antes da aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo? Porque faltam mais tempo de serviço para você chegar na aposentadoria por tempo de contribuição do que idade para você chegar na aposentadoria por idade. Tá entendendo? Então lá, decidiu que a aposentadoria por idade vai acontecer antes da aposentadoria por tempo de contribuição. Talvez esta seja a principal decisão do trabalhador para saber de como o benefício vai ser calculado, porque cada tipo de aposentadoria tem uma forma diferente de calcular. E a aposentadoria por idade, de longe, é aquela que oferece a melhor possibilidade, porque você pode excluir contribuições. Então, Sônia, no seu caso, como você já tem 25 anos de contribuição e a lei exige apenas 15, isso te leva a uma posição importante de que você pode descartar pelo menos 10 anos de contribuição para você fazer o cálculo com base nas melhores contribuições. Lembrando que tem que ter pelo menos 9 anos de contribuições de 1994 para cá. Lembra que eu dei exemplo para vocês aqui nesse vídeo mesmo, sobre o período anterior a 94 e posterior a 94? Então, Sônia, se a senhora tem 25 anos de contribuição, o melhor caminho é saber. Se você descartar 10 anos, continuará com 15. Esses anos que sobrarão, você vai ter contribuições altas? Bom, porque se tiver, você já pode começar a pensar em várias coisas. Por exemplo, você pode começar a pensar em diminuir as contribuições. Porque se você já tem contribuições altas que vão patrocinar a sua aposentadoria e você já sabe que a aposentadoria por idade vai acontecer antes da aposentadoria por tempo de contribuição, então você não precisa de tempo de contribuição. Você precisa de contribuições boas. E se você já tiver, dentro dos seus 25 anos, contribuições boas, você pode reduzir as suas contribuições justamente porque você vai aproveitar as contribuições que você já fez. Então, esses 6 anos que faltam para você se aposentar, Sônia, para a senhora se aposentar, Sônia, esses 6 anos a senhora pode reduzir as contribuições. Agora, imagina o quanto que a senhora vai economizar reduzindo contribuições. Eu vou dar um exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, né? De quanto uma pessoa pode economizar. Eu vou usar o caso da Sônia numa hipótese, né, de ela pegar esses anos que faltam para ela, 6 anos, e pagar sobre o mínimo possível. E depois sobre o máximo. E depois eu vou mostrar a diferença do quanto ela vai economizar. Vamos fazer um cálculo? Eu vou mostrar a calculadora aqui para vocês. A minha calculadora está aqui, tá certo? E eu vou mostrar para vocês aqui, então, este cálculo. Faltam 6 anos para a Sônia se aposentar. Ela tem 25 anos de contribuição, quer dizer, ela pode desprezar 10 e ficar com 15. Vamos imaginar que esses 15 anos de contribuições são contribuições boas, né? E ela pode calcular a aposentadoria com base nessas contribuições. Então, os 6 anos que faltam, 6 anos multiplicado por 12 meses, faltam 72 meses para a Sônia aposentar. E aí a Sônia, se tiver que pagar sobre 20%, então ela vai pagar multiplicado pelo teto. Vamos arredondar o teto para 7 mil. Multiplicado por 7 mil, multiplicado por 20%. Então a Sônia gastaria 100 mil reais. Olha só, hein, gente? Presta atenção. Fica aí, porque eu quero que você acompanhe esse raciocínio. A Sônia, se fosse pagar sobre 20% do teto, ela pagaria, investiria 100 mil reais. Imagina isso num investimento qualquer, né? Quanto ele pode te render.
Isso se ele não vai te ajudar na previdência, mas olha só no caso da Sônia. Então, vamos por 100 mil, arredonda a conta, nós diminuímos o teto e arredondei para 100 mil. Mas aí a Sônia já sabe que ela tem contribuições altas, ela já sabe que a aposentadoria dela vai ser calculada com as contribuições que ela já tem. Então, as novas que ela vai deixar de fazer, ou vai fazer com um valor menor, vamos imaginar que 1.212, lembra que eu falei que faltam 76 meses para a Sônia aposentar, multiplicado por 5%. A Sônia gastaria 46 mil. Então, ela economizaria menos os 100 mil que nós fizemos aqui do cálculo, 53 mil. Né? Não, eu errei o cálculo, porque ela vai gastar 5% e não 20%. E é do salário mínimo, e não do teto. Então, vamos fazer de novo o cálculo aqui, ó, 1.212 multiplicado por 76 meses, multiplicado por 5%. Ela gastaria R$ 4.600 e não 100 mil. Então, a economia aqui é de R$ 95 mil. Isso porque ela pode trabalhar com a possibilidade de reduzir contribuições se as contribuições que ela já tem já vai lhe proporcionar uma média maior. Mas também ela pode fazer um outro cálculo, porque ela pode pensar que os meses que faltam, ela pode também agregar, porque a lei permite para cada ano completo de atividade que aumente 2% no valor do benefício. E aí então ela agregaria nos 7 anos que faltam, mais 14% no valor da aposentadoria. 14%. Então tem que fazer o cálculo, se vale a pena contribuir mais, se vale a pena reduzir a contribuição e quantas contribuições a mais vão te proporcionar de benefício e quanto elas vão te trazer de despesa. Esta simulação de saber o que é mais vantajoso, o que é menos vantajoso, vai te levar ao poder, vai te elevar a um nível de pessoa que vai decidir como você vai contribuir. Porque este como não está relacionado só em diminuir ou aumentar as contribuições. Vou falar duas palavrinhas aqui para vocês que vão encher vocês de desejo de saber se vocês podem fazer isso. São duas palavrinhas mágicas que todo mundo quer ouvir. Mas olha, elas precisam ter disciplina, precisa ter um planejamento, precisa ter uma educação previdenciária efetiva, porque a aposentadoria é para o resto da vida. Quem é segurado facultativo e já tem tempo para se aposentar e o valor do benefício já é razoável, é aquilo que a pessoa quer, segurado facultativo, que é o desempregado, paga por conta própria. Esta pessoa pode parar de contribuir. Mas, além de parar, esta pessoa pode, para manter a condição de segurado, porque ela pode ficar doente e ela quer ter um benefício, enquanto está com uma enfermidade, com uma incapacidade total, parcial, não importa, ela pode alternar as contribuições. Porque quem é segurado facultativo pode pagar um mês sim, outro um mês não, pode pagar um mês sim, 2 meses não, pode pagar um mês sim, 3 meses não, até 6 meses. Dá para alternar contribuições e ter um benefício maior, considerando que a pessoa é um segurado facultativo. Olha, essa dica, só essa dica aqui já vale uma inscrição aqui no nosso canal. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e ficar atento a todas estas dicas. Porque quem está numa situação como a Sônia está, olha que eu peguei aqui apenas uma pergunta, que está aqui, eu peguei aqui, foi feita a pergunta agora pela Sônia, mas que pega aqui bastante informação, né, de várias pessoas que estão fazendo perguntas. Essas informações de várias pessoas que estão fazendo perguntas, elas não levam à conclusão que as pessoas podem ter 6 formas de planejar aquilo que ela tem que fazer para ter um benefício mais adequado. Primeiro, ela pode aumentar as contribuições se você quer ter um benefício melhor. Lembra que eu falei da regra que é anterior a 94 e posterior a 94. Então, a pessoa pode aumentar as contribuições. A segunda situação é o inverso. A pessoa pode diminuir as contribuições. É uns exemplos que eu dei aqui para a Sônia agora. Né?
Por quê? Já tem contribuição suficiente para poder ter direito ao benefício da Previdência Social. Então, aumentar, e o oposto de aumentar é diminuir. Não para aí. Mas a pessoa já está pagando, já fez um planejamento previdenciário, já está se preparando para a aposentadoria e ela sabe que ela pode manter aquilo que ela vem pagando. Então, olha, aumentar, diminuir, manter. Aí, Hilário, acabou, né? Aumentar, diminuir, manter. Ó, falei que era 6. Até agora foram 3. Aumentar, diminuir, manter. Por quê? Algumas pessoas podem ganhar mais 2% por ano completo de atividade com contribuições maiores ou mantidas. Então você tem também a possibilidade de aumentar mais 2% por ano completo de atividade. Aumentar, diminuir, manter e mais 2% por ano. Aí, Hilário, quais são as outras duas? Parar de contribuir e alternar contribuições. Só que essas outras duas últimas, elas só se aplicam para o trabalhador, ou melhor, para a pessoa que é segurado facultativo, o desempregado. Porque quem trabalha é obrigado a contribuir, não tem como não contribuir, porque isso pode trazer uma dívida muito grande, porque a pessoa pode ser autuada pela Previdência Social, pessoa que não contribui e teria que contribuir, o INSS pode cobrar os atrasados dela, aquilo que ela está devendo, então é importante ter esta equação para saber se você pode usar essas outras duas possibilidades. 4 delas é padrão para todo mundo. Aumentar, diminuir, manter e ganhar mais 2%. São 4 possibilidades. Agora, reduzir, ou melhor, parar de contribuir ou alternar contribuições, isso é só para o segurado facultativo. Lembra que existem 6 formas de contribuir para a Previdência, né? O empregado, o trabalhador urbano, o trabalhador empregado doméstico, o trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial e o segurado facultativo. Então, são 6 formas para você contribuir e 6 maneiras de você calcular o valor do benefício e achar a média. Bom, se você tiver que aumentar, é porque você já decidiu que as contribuições de fato vão te trazer um propósito e um benefício maior. Então, tá ali, vale a pena aumentar. Mas, antes de aumentar, tem que fazer um estudo. Por quê? Se você manter ou diminuir, você pode usar essa diferença em outros tipos de aplicação. Numa previdência privada, no mercado financeiro, com investimento em bolsa de valores, em renda fixa, renda variável, não importa qual é a destinação desse dinheiro excedente. O importante é que você saiba se vai ter ou não um excedente. Porque se você estiver pagando mais do que vai receber, de fato você vai pagar mais do que vai receber e vai receber menos do que pagou. Então é importante ter essa equação para você saber o que é mais vantajoso para você. Bom, tá certo, dona Sônia? Então, bora fazer um planejamento previdenciário, né? Bom, tem gente perguntando aqui como faz para entrar em contato comigo. Gente, olha, as nossas informações aqui são informações de caráter social, informações são informativas, né? Quem quiser falar comigo, o meu canal do YouTube aqui, a gente tem na descrição do vídeo o nosso WhatsApp. Está aqui o meu WhatsApp, para que vocês possam conversar comigo, se vocês quiserem, ou com a minha equipe. Nós temos aí prazer de conversar com você, ouvir a sua história, repercutir outras informações aqui no nosso canal do YouTube. Enfim, conta para a gente aquilo que vocês querem saber. Bom, vamos então continuar aqui respondendo mais algumas perguntas. Gente, quem ainda não deu um likezinho, quem ainda não deu uma curtida aqui no nosso vídeo, nós estamos atingindo quase 1.000 curtidas, né? Chegamos aqui a um pico de mais de 1.300 pessoas nos assistindo nessa live. Então, vou pedir para você que ainda não curtiu, não deu seu likezinho, clicar aí. Olha só como vocês já ultrapassaram os 1.000. Estamos já em 1.018 aqui. Gente, e olha, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, porque a gente, essa semana, dia 11, eu vou estar lá em Brasília fazendo uma palestra na Feira da Previdência. Eu vou encerrar o evento fazendo uma palestra, e as pessoas que quiserem se inscrever, a Feira da Previdência está sendo patrocinada pelo Sebrae. Fui convidado para poder fazer essa palestra lá e com muito carinho vou estar lá para resolver essas questões de informação.
o tema da palestra lá vai ser aposentadoria do futuro, e da educação financeira à previdência privada, porque eles têm ali um foco em previdência privada, né? Então nós vamos falar sobre aposentadoria do futuro, da educação financeira até a previdência privada, ou outro tipo de investimento que você achar mais importante. Bom, então eu vou estar lá e eu gostaria de passar para você essa informação, porque também você pode se inscrever e acompanhar isso direitinho. Lá nas minhas redes sociais eu coloquei qual que é o link para vocês fazerem a inscrição e é gratuito, tá ok? Bom, agora, se vocês se inscreverem aqui no meu canal, vocês vão participar gratuitamente no ano que vem, em 2023, do nosso curso de como se preparar para a aposentadoria. Eu vou fazer aqui a última enquete, porque já já a gente vai encerrar nosso vídeo, né? A última enquete, assim. Você quer participar? Você, opa, quer participar? Você quer participar do curso como se preparar para a aposentadoria? Só responde sim ou não aí, para a gente saber qual que é o interesse de vocês aqui, né? Para a gente ter uma ideia. Mandei aí a nossa enquete, tá? É gratuito, né? Vai ser aqui no nosso canal do YouTube, né? Não tem que fazer inscrição, não tem que pagar nada. É só se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Se você quer participar, nós vamos fazer um curso gratuito de como se preparar para a aposentadoria. E o material que a gente vai usar é o nosso livro Louco para Aposentar, né? O nosso livro para aposentar já está aqui na descrição do vídeo, ele é gratuito, você pode baixar ele e ler a hora que você quiser, né? Então, como se preparar para a aposentadoria. Então, eu te convido para você se inscrever aqui no nosso canal, né? Para poder ver aqui todas essas informações, né? Olha aqui, ó, 91% das pessoas querem, 9 em cada 10 quer saber como se preparar para a aposentadoria, né? Então, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que precisa dessas informações que eu dei hoje para vocês, né? Lembrando que não encontrei nenhuma regra que reduz a aposentadoria por idade, não tem nenhum projeto nesse sentido, exceto a aposentadoria compulsória para o servidor público, que reduz 75 para 70. Tem lá, né, essa situação de um projeto de lei. Né? Porém, para as pessoas que estão vinculadas ao INSS, as regras já foram definidas pela emenda constitucional número 103, que foi a reforma da Previdência, do dia 13 de novembro de 2019. Né? Então, a gente tem aqui o dever de afastar esse mito, né, de redução de idade, porque a gente não pode compartilhar informações que não são verdadeiras. O que a gente percebe é que tem um monte de gente dando informação que não são adequadas, né? Bom, vamos lá então para mais uma pergunta, né? O Jorge Viquete, né, com CH, deve ser assim que se pronuncia, né, Jorge? Boa noite. Tenho 64 anos e 31 anos de contribuição. Já tenho direito à aposentadoria? Olha, Jorge, se não for trabalhador rural, se não for pessoa com algum tipo de deficiência, a sua aposentadoria vai acontecer com 65 anos. Mas você tem uma coisa muito boa que eu respondi agora sobre a questão de você poder descartar contribuições e usar o divisor mínimo de 108 meses. Então, o senhor pode, com 31 anos, a lei exige 15, o senhor pode descartar aí pelo menos 16 anos, né? Está sobrando na aposentadoria por idade. Mas se eventualmente isso for te trazer 2% a mais por tempo de serviço, então o senhor pode utilizar isso para definir como vai ser a sua aposentadoria, né? Então, acredito que o melhor caminho para o senhor, seu Jorge, é 65 anos, né? Mas se o senhor quiser mandar mais informações aí, a gente pode completar este seu diagnóstico aqui sobre um planejamento previdenciário. Mas eu acredito que é por aí mesmo, e eu sugiro que o senhor faça um planejamento previdenciário, né, para poder ter
ideia. Pra vocês terem uma ideia, gente, do que acontece num escritório especialista em previdência, hoje, a maioria dos escritórios estão trabalhando com planejamento previdenciário. Tantas leis mudaram, inclusive agora, em maio de 2022, mudou a fórmula de cálculo da aposentadoria por idade. Quem fez um estudo, quem fez um planejamento antes de maio de 2022, olha, nós estamos agora 5 meses depois, né? Já está com esse planejamento que pode estar defasado, né? Então é importante atualizar este planejamento para ter a informação correta e não bater o martelo antes da hora, né? Ou bater o martelo de forma errada e não ter o benefício que merece ter, né? Aqui o Luciano Vasconcelos está perguntando: usando a regra dos 108 meses, o que passar dos 15 anos de carência somam coisa a mais para melhorar o meu percentual? Soma, Luciano. Você tem que fazer uma escolha, viu, Luciano? É assim, ó. Viu aquele ditado, né? Você tem escolhas e caminhos, né? Então, o que você utilizar acima dos 108 meses, né, acima dos 15 anos, você vai ganhar 2% se for mulher e 2% a partir dos 20 anos se for homem. Então, soma sim, né? O que ultrapassar os 15 anos aumenta 2%, né? Desde que o homem tenha mais de 20 anos e as mulheres mais de 15. Agora, às vezes as pessoas estão preocupadas em ganhar 2%, só que elas ganham mais descartando as contribuições menores do que usar essas contribuições menores para aumentar 2%. Então, aí você vai ter que fazer cálculo, né, e ver aquela situação que é mais vantajosa para você, né? Porque previdência é assim, né? É roupa. Imagina que essa roupa aqui está apertada para o Hilário, né? Quer dizer, se eu pegar um plano de previdência de uma outra pessoa e querer vestir em mim, pode ser que esse plano, para mim, esteja desajustado, né? Então, sempre quando a gente conversa com as pessoas, né, o primeiro passo é a gente deixar bastante claro para elas que previdência é um estilo de cada um, né? Não adianta pegar um planejamento de uma pessoa que não tem a minha idade, não adianta pegar um planejamento de uma pessoa que não tem o mesmo sexo que eu, porque a lei divide, né? Para o homem de uma forma, para a mulher de outro. Não adianta eu pegar uma regra, um planejamento de uma pessoa que tem mais tempo de contribuição do que eu. Então, olha, idade, tempo de contribuição, sexo. Você pode encontrar um punhado de homem do lado de cá, um punhado de mulher do lado de cá, e falar, bom, para essas pessoas não vai ter modificação. Mulher é mulher, homem é homem, então o cálculo é feito de forma igual para as mulheres e igual para o homem. Até aí, tá tudo bem, mas você percebe que já tem uma diferença? A lei diferencia homem de mulher. Bom, mas aí nós vamos pegar um homem que trabalhou 30 anos, um que trabalhou 20. Já é diferente. Um homem que tem 63 e um que tem 62. Mais diferente ainda. A mesma coisa para a mulher. Aí, o que a gente percebe muito é as pessoas dizerem assim: olha, o meu amigo aposentou assim, assim, assado. Sim, o seu amigo é seu amigo, não é você. Aí eu quero fazer um plano igual dele. Você não vai fazer plano igual dele, tem que ser o seu plano. O seu plano é diferente do plano dos outros. Agora, se você quer pegar o plano de uma outra pessoa e colocar no seu caso, vai ser igual roupa. Você pode achar o azul bonito, tá, legal, o azul é lindo, é maravilhoso, mas nem sempre o azul vai ter o mesmo tom. Olha aqui, são tons diferentes. Às vezes, você pega um plano de uma pessoa que veste um paletó grande e quer pôr em você que é pequeno. Vai ficar largo. Aí você quer pegar um plano de alguém que é magro para colocar em você que é gordo, vai ficar apertado. Previdência é igual. Não adianta você querer fazer um plano baseado no plano dos outros. Cada um tem que fazer o seu plano, porque cada um tem as suas particularidades. Cada um começou a trabalhar numa época, um teve remuneração fixa, outro teve remuneração variável. Um começou a trabalhar na roça, outro começou na cidade. Um começou na cidade, depois foi para a roça. Um só trabalhou na cidade, um só trabalhou na roça. Cada um tem a sua particularidade. Se você não respeitar essas particularidades, não adianta você querer pegar um plano de um para você. Então, Luciano, você que fez a pergunta, né? É claro que o que ultrapassar de 20 anos, o homem vai ganhar mais 2%.
Mas é bom saber o que é mais vantajoso, se é somar mais tempo ou se você quer descartar mais contribuições. Aí vai variar de cada um. Percebe que mesmo quando as pessoas têm o mesmo tempo de contribuição, a mesma idade, mas salários diferentes, ainda assim, com mais particularidade de igualdade que tem, as pessoas são diferentes, né? Bom, a Márcia está perguntando, doutor, quando se exclui contribuições, deixa de servir para tempo de contribuição? Sim, por isso que a gente fala aqui, né? Se você pode excluir quantas contribuições você quiser, viu, Márcia? Desde que você preserve as regras de acesso à aposentadoria. Então, por exemplo, eu quero descartar contribuições. Tá, você não pode descartar mais do que os 15 anos que você vai precisar para se aposentar. Então, o limite é 15. Mas pode ser que você tenha menos de 108 meses no cálculo, que é de 94 para cá. Aí você vai ter que deixar um pouco mais de contribuições, porque senão você vai ter um divisor mínimo e vai reduzir a sua aposentadoria. Então, tem aí todas essas particularidades, né? A Elisete está perguntando, qual é o seu WhatsApp? Olha, Elisete, está aqui na descrição do vídeo, tem o link para o nosso WhatsApp. Eu e minha equipe vão estar felizes aqui de conversar com você, Elisete Ferreira, tá? Um abraço, né? Altamira está perguntando, fale do LOAS, né? Bom, gente, LOAS é um benefício para as pessoas que nunca contribuíram para a Previdência ou contribuíram e perderam a qualidade de segurado. Pessoas com mais de 65 anos, pessoas que têm algum tipo de deficiência ou incapacidade de longa duração e que têm necessidade do benefício. Por quê? Não tem condições de se manter ou porque a família não tem condições de mantê-la. Então a gente percebe que é um benefício assistencial, apesar de ser pago pela Previdência, é um benefício assistencial. Tem um vídeo só sobre LOAS aqui no nosso canal que eu te convido para assistir, tá ok? Bom, muita gente chegando aqui agora, né? O Márcio, a Márcia já está agradecendo aqui a resposta que nós fizemos, né? Bom, gente, então nós estamos aqui chegando ao nosso final do nosso vídeo aqui, né? Vamos lá, mais uma pergunta. Leoneide Castro, oi, boa noite. Fala sobre a aposentadoria de quem trabalha na prefeitura e já trabalhou na roça, deve ser roça, né? Gente, quem trabalha na prefeitura pode ser servidor público e ter um regime próprio de previdência ou pode estar vinculado ao INSS. Então são regras de aposentadorias diferentes, né? Servidor público estatutário que tem um regime próprio de previdência do município ou quem está no município como servidor público, mas é seletista, então se aposenta pelo INSS. São regras diferentes. E o aproveitamento do tempo de serviço da roça para o regime próprio ou para o INSS também é diferente, né? Então, é importante que a gente tenha essa diferença, e aí a gente teria que analisar caso a caso para poder dar uma solução mais específica, tá certo? O Luciano Vasconcelos está agradecendo aqui pela atenção, que é isso, Luciano, estão aqui à sua disposição. A Rose está perguntando, doutor, que dia vai ser o curso? Olha, gente, o como se preparar para a aposentadoria, viu, Rose? Ele vai ser durante o ano inteiro de 2023, tá? Por que o ano inteiro de 2023? A gente sabe que algumas regras vão mudar em 2023, né? Por exemplo, a regra de pontos, a idade mínima, isso já é certo, já está na lei que vai mudar. E como a gente tem várias leis no Congresso Nacional, e como a gente tem também uma PEC paralela para ser analisada lá na Câmara dos Deputados e no Senado, então a gente vai repercutir todas essas regras. Sem se falar que em janeiro a gente tem a mudança do salário mínimo e do novo teto da Previdência Social. Então nós vamos fazer simulações de cálculos aqui ao vivo para vocês, né? E vamos passar essas informações. Então, para não perder a oportunidade, né, Rose, é só se inscrever aqui no nosso canal. Aí nós vamos estar sempre, vocês observam sempre no título do nosso assunto e também a nossa figurinha, nossa thumbnail, né, que é aquela imagem que aparece, que a gente vai dizer ali que faz parte do curso para vocês seguirem. Então é só se inscrever e você tem informação direitinho para a gente poder colocar aqui. Aqui tem o professor Ivanildo, né, que de matemática. O professor de matemática fica até com medo aqui quando faz pergunta. Mas vamos lá, Ivanildo, vamos ver sua pergunta aqui, professor Ivanildo. Doutor Hilário, preciso da sua ajuda. Olha, se for para matemática, meu amigo, esquece, tá?
Mas vamos lá. Não consegui agendar uma visita no seu escritório em São Paulo para falar contigo. Há alguma possibilidade de agendar ou ter expectativa aproximada da sua vinda? Sim. Olha, eu estarei em São Paulo na semana, dia 15 é feriado, né? Estarei em São Paulo na próxima semana, né? Na semana pós-feriado, inclusive, né? Então, estarei em São Paulo. Eu estaria. Mas agora, se você quiser, se o senhor quiser, viu, Ivanildo? É só falar, a gente pode ter uma conversa por videoconferência, por telefone, tá? Mas vai ser um prazer tomar um cafezinho com vocês aí no nosso escritório de São Paulo. A gente tem escritório também em Campinas, Araraquara, né? Mas a gente atende no Brasil todo, né? A gente, graças a Deus, aí tem uma boa repercussão. E a gente atende, inclusive, brasileiros fora do país também, né? Então, Ivanildo, vamos dar uma ligadinha lá, marca a minha secretária, a gente vai ter o prazer de conversar e tomar um cafezinho junto, tá ok? Então, eu adoro São Paulo, né? A gente quer caipira aqui do interior, quando vai para São Paulo, fica correndo, né? E o Wellington dizendo, Campinas, top. Estamos lá também, né? Atendimento, vamos aumentar nosso atendimento mais em São Paulo e Campinas em 2023, que eu vou estar mais para ali pela região, né? Então a gente vai ter bastante situação aqui. Doutor, será que o Congresso vai haver novidade para quem é portador de fibromialgia? Então, Rose, essa questão, né, ela é muito complexa, porque quando a gente fala de algum tipo de enfermidade, algum tipo de incapacidade, alguma doença, ela varia muito dos efeitos e do prognóstico em cada pessoa, né? A gente sabe que existe já regras que protegem as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de incapacidade, né? Mas a gente tem que saber qual que é a extensão, qual que é o grau dessas, não só a fibromialgia, mas qualquer outro tipo de incapacidade, dor nas costas, dor na coluna, tendinite, bursite, enfim, não importa, né? As it da vida que a gente tem, já quando vai ficando mais idoso, começa a vir já todas as it aí, né? Eu que o diga, né? Mas, enfim, aí o Ju falou, venha para BH também. Gente, faz um convite, eu vou aí, te reúne, toma um cafezinho junto, e eu adoro viajar, viu? Estou sempre viajando, atendendo as pessoas, marco encontro com um monte de gente em várias cidades, e a gente está sempre aí ativo. Vai ser um prazer conversar com vocês, entre em contato, a Rosa está mandando um abraço aqui para gente, né? Bom, gente, olha, a gente está aqui à toa, depois de 1h30 de live, 1h28, com mais de 1.000 pessoas assistindo. Eu vou fazer um convite para vocês, né? Porque eu tenho um compromisso hoje, né? Às 9 horas, né? Faço parte de uma instituição e eu tenho que encerrar uma palestra, né? Eu sou coordenador cultural e eu tenho que encerrar as palestras às 9 horas. Então eu tenho que correr para lá. Agora são 8h30, né? Eu vou fazer um convite para vocês. Como tem muita gente assistindo, né? Esta semana, o nosso canal do YouTube, ele atingiu 444 mil inscritos, né? Neste momento, a gente está com 444.414, está aqui, né? Então, eu te convido, para quem ainda não está inscrito no nosso canal, para que se inscreva, né? Porque a gente está toda hora com um vídeo novo. E ali, na hora que você se inscrever, você pode ativar as notificações. Tem um sininho lá, né? Aí você clica no sininho e depois você escreve em todas. Então, vamos falar, ative as notificações no sininho. É isso que funciona, tá? Então você vai entrar agora, né? Aí na sua tela, tem lá o inscreva-se, clica lá no inscreva-se. Bom, já está inscrito. Agora eu quero ver se vocês estão entendendo. Dá uma curtida para saber se vocês estão entendendo, para saber se vai aumentar a quantidade de curtida, porque se aumentar a quantidade de curtida, que vocês estão entendendo. Curte aí, dá um like. Vamos ver. Aí, aumentou daqui. Bom, então, isso, aumentou bastante. Então vocês estão entendendo. Então, deu a curtida, deixou seu like, vai no botão vermelho, inscreva-se aqui no nosso canal. Se inscreveu? Beleza, então, se você se inscreveu, vai aumentar aqui a quantidade agora, tá? 444.414 foi para 444.222, né? 422. Então, você se inscreve no nosso canal, 425 agora, né? Então, vamos ver, as pessoas estão se inscrevendo aí em tempo real, eu estou acompanhando aqui em tempo real no meu celular, né? 428, ó, tá aumentando bem, né? Quem não se inscreveu ainda, gente, se inscreva. Aí,
Depois que você inscrever, vai aparecer lá aí, ó, 430. Vamos ver se a gente chega aqui a 500, né? Vamos ver. 444, 430. Inscreva-se aí no nosso canal, né? A gente acompanha aqui em tempo real. Bom, aí você se inscreveu, vai aparecer um sininho. Aí você clica lá no sininho, porque aí está ativando as notificações. A hora que você ativa as notificações, né? Aumentou mais 5 agora. Você vai colocar em todas. Significa o quê? Que toda vez que eu tiver aqui em uma live, todas as vezes que eu tiver aqui passando um vídeo novo, vocês vão receber a comunicação. Agora foi para 439. Vocês vão chegar em 500, viu, gente? Pelo que eu estou vendo aqui. Eu vou encerrar aqui a nossa enquete, né? Então, eu perguntei aqui para vocês que estão aqui na nossa comunidade como se preparar para a aposentadoria, né? Se você quer participar do curso de como se preparar a aposentadoria. 76% das pessoas disseram sim, né? 23% não, porque já devem estar aposentados, não gosta desse tipo de conteúdo, né? Então, vai para lá, né? Bom, aí então as pessoas vão em 2023 acompanhar tudo aqui no nosso canal se tiverem inscritas, né? Então, está com 1.000 pessoas assistindo agora, então eu vou pedir para vocês, né, darem uma curtida aqui no nosso vídeo. E quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, né? E agora, gente, para a gente concluir. Aqui, olha, a Vanderlúcia Moreira está dizendo, me ajudou muito. Gente, eu vou te perguntar então para vocês: esse vídeo foi útil para vocês? Se você achar que esse vídeo foi útil, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, ative as notificações lá no sininho, clique em todas para a gente estar junto aqui durante este ano todo, tá certo? Bom, detalhe, tá, gente? Agora, quem está inscrito no meu canal sabe o que eu faço quando eu encerro a live, né? O que eu faço quando eu encerro a live, né? Eu pergunto de onde as pessoas estão falando. Então, de onde você está assistindo esse vídeo? De onde você está escrevendo? O Júlio disse aqui, olha, sempre muito útil e fundamental. A Alzira está dizendo que sim. A Vanderluz está dizendo que eu estou longe da aposentadoria, né? Então as pessoas estão escrevendo aqui de onde estão falando. E nós estamos chegando, gente, olha, a 444.458 inscritos. 458 está 412. Então, durante essa conversa que estou tendo com vocês, mais de 40 pessoas se inscreveu. Se você não está inscrito, se inscreva aqui, né? E o pessoal já está mandando aqui de onde está falando, né? Olha só, tem gente aqui. Vamos lá, vamos começar aqui, ver, e aí nós vamos vendo, olha só. Aqui, a Márcia está dizendo que é de Mairiporã, né? É, a, a piscininha azul aqui está de Belo Horizonte. O Leonice Trajano, de São Paulo. A Cineide fala, eu quero participar do curso. Gente, é só se inscrever e participar, porque é de graça, tá? Em 2023, como se preparar para a aposentadoria vai ser o canal, né? Gente, 444.464. Olha, faltam só 36 para a gente chegar em 444.500 inscritos, né? Então, olha, vai se inscrevendo aí no nosso canal, enquanto eu vou vendo aqui de onde as pessoas estão falando, né? A Odira está dizendo que sou de Osasco, o Edson está dizendo que é de Morretes, Paraná. Ô Edson, fica perto de onde, Morretes? Eu vou dar uma olhadinha aqui no Google Maps depois para saber onde fica, né? Porque eu não conheço, né? Rosa Brandão está dizendo que é do Rio, né? O Ozono aqui está dizendo que é de Sorocaba, São Paulo. O Gerson é de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. A Laudiceia está dizendo que o vídeo foi muito útil para ela, né? E olha, nós estamos atingindo aqui 470 novos inscritos agora nessa live, né? Então, gente, muito obrigado. Vamos ver se a gente chega nos 500, né? Para a gente ver. O Basil está dizendo aqui, aposentadoria de ouro ainda vale a pena? Olha, essa aposentadoria de ouro foi uma invenção minha, né? Porque eu registrei esse nome, inclusive, tem um domínio dele, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Basil? Em 2023, vocês vão ter ideia, quem participar do curso, como se preparar para a aposentadoria,
o quanto essa aposentadoria de ouro vai ser importante para as pessoas, né? Porque talvez seja a última oportunidade para ter um benefício bom, para ter uma aposentadoria muito boa, né? O Maurício Américo, então, tá a todo vapor, tá valendo ainda. Tem a ver com a forma de calcular a aposentadoria, né? A Roseli Oliveira está falando que é de Praia Grande, São Paulo. Ô, Praia Grande, hein? Olha aqui, nós temos o Roberto, que é de Fortaleza. Tem mais gente aqui escrevendo. O Wellington está dizendo aqui que é lá de Olinda, Pernambuco, terra do frevo. Oh, cara, eu sou tão ruim de dança. Eu vejo aqueles caras dançando, dá uma vontade de dançar igual, mas eu não preciso nem me olhar no espelho para saber que eu não danço bem, porque eu sou mais duro aqui que não dá, viu? Não dá, perna de pau mesmo. Né? E ele tá dizendo aqui que sempre participa da nossa live, né? Então, quando tem dança assim, né, eu sempre fico olhando de longe, porque tem as pessoas que estão dançando, parece que tem rodinha no pé, né? Vai para lá, vai para cá, aí a mulher acompanha o cara acompanha a mulher, é uma sincronia perfeita e eu sou muito ruim nisso, então eu gosto de ver as pessoas dançando, né? E a gente vai ali de se divertindo. O Benilson é de Caruaru, Pernambuco. A Rosana lá de Recife também. Aqui, ó, vizinho, hein? Olha só, Caruaru aqui, Recife, os dois ali de Pernambuco. O Edson fica perto de Curitiba. Ah, agora sim! O Edson respondeu aqui pra gente. Eu nem vou precisar pesquisar no Google aqui, né? O Marcos Torres está falando lá da Flórida, lá dos Estados Unidos. Um abração aí para os brasileiros que estão fora do Brasil aí, tentando a vida. Muito bom, parabéns para todos vocês, né? A gente é trabalhador, né, gente? Onde vai tem um brasileiro lá buscando sucesso, né? Edson, um abração então para todas as pessoas aí do Paraná. E olha só a Denise aqui, ó, de Foz do Iguaçu também, olha, vizinha sua aí, né? Vamos lá. A Vila Santos está dizendo que boa noite, estou assistindo de Iguatu, Ceará. Aí tem. É isso que eu gosto de ver, viu, gente? Olha só. A Vila Santos, está lá de Iguatu, do Ceará. E, nesse mesmo momento, logo em seguida, a Chile está dizendo que ela está em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Perceba como um país tão continental como o nosso, tem pessoas que estão aqui, olha, interagindo, a gente fica muito feliz. E o Paulo está dizendo que o vídeo foi muito interessante. Cara, eu agradeço aqui a situação, né? O Ezequiel está dizendo, boa noite, sou de São Paulo e sou seu cliente, lá do escritório da Avenida Paulista. Ezequiel, passa lá para tomar um cafezinho, viu? Vai ser um prazer te receber lá de novo, para a gente tomar um café, que sabe que a casa é de vocês, né? Roberto Lobo, lá de Fortaleza, do Ceará. O Wellington Araújo de Campinas. Estou indo para Campinas, sabe que é caminho, né? Cara, meu roteiro é esse, né? Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo. E aí a gente vai conversando e viajando para o Brasil inteiro. E a gente vai onde o povo tá aqui. Gente, olha, 481 novos inscritos durante essa live, tá? Tá faltando só 19 para chegar nos 500 novos inscritos. Quem não está inscrito, então, vai se inscrevendo aí e eu vou lendo aqui mais alguma coisa. O Dorcides, primo aqui, ele está falando de Arapongas. Muito bom. Eu tive Arapongas, viu? Já conheço Arapongas. Aqui, gente, aqui, mas pulou aqui, pulei. Sou de Porto Alegre, Margarete era de Porto Alegre, né? Aqui a Fátima Manatuel, doutor, qual dia passo no escritório para tomar um café em Ribeirão Preto? Amanhã pode passar que eu estou lá o dia todo, tá? Quem for de Ribeirão Preto, vai ser um prazer receber vocês lá. E a gente toma um cafezinho, come uma bolachinha, biscoitinho, e a gente vai batendo um papo, né? Passa lá sem compromisso nenhum, para a gente bater um papo, né? O Adenilson, sou Adenilson de Curitiba, assisto sempre seus vídeos. Muito obrigado, Adenilson, pela sua audiência, por todos vocês também, tá? Que estão aqui conversando com a gente. É um prazer enorme estar com vocês. E a gente está chegando aqui nas 500 novas inscrições de pessoas. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui. O canal de quem tá louco para aposentar, né? E dizer para vocês que a gente tem um prazer de dizer que a gente não desaponta as pessoas. Porque se a gente fala alguma coisa, que a gente deixa de falar alguma coisa, não é porque eu deixei de passar informação. É porque realmente eu não sei, mas eu pesquiso e trago informações para vocês. Mas, graças a Deus, a gente tem aqui
bastante informação de qualidade, com conteúdo, com propósito e que relevância na vida do trabalhador, né. E tem gente já pensando em 2023 aqui, né, a gente falou do nosso curso, né, tem uma pergunta que eu perdi aqui agora, não vi quem fez, mas eu vi a pergunta, se vai ter reforma em 2023. Gente, a gente sempre sabe, né, sobre essa questão de reforma da previdência, né, então é sempre bom ficar atento, né. A Luciano Vasconcelos: "Ah, esses vídeos do seu canal abriram meus olhos, né. Hoje já posso vislumbrar uma aposentadoria melhor". Olha, é muito importante esse depoimento, isso é uma prova social, né, vou até tirar uma foto aqui, viu, Luciano, nós vamos colocar aqui no nosso canal, nossa rede social, já já. É muito importante a gente ter esse tipo de reconhecimento, né. O Luciano Vasconcelos dizendo: "Ó, esses vídeos do canal abriram meus olhos. Hoje já posso vislumbrar uma aposentadoria melhor". Luciano, você não sabe o quanto isso é bom para a gente, né. É bom porque a gente, sabe, né, que a gente, está fazendo transformando a vida de alguém, né. A gente está dando aí oportunidade, esperança, dando informação, conteúdo de qualidade, e a gente, de fato, tem aqui um propósito, né, levar para vocês informações de qualidade. Bom, gente, vamos encerrando então a nossa live, chegando aqui aos nossos 498, faltam só 2 pessoas para atingir os 500 novos inscritos aqui no nosso canal. A Val Silva, ou Val Silva, é homem aqui, Val Silva, parabéns, você explica muito bem, eu que agradeço, gente. A gente vai respondendo aqui as perguntas de vocês, vamos atendendo com maior carinho e a gente vai, de fato, de uma forma ou de outra, atingindo a proposta, os interesses de vocês. Gente, falta uma pessoa para a gente atingir os nossos 500 inscritos novos nessa live de hoje. Então, dá uma forcinha, e eu quero dizer, chegamos. 444.500 novos inscritos no nosso canal, e a gente está aqui mandando um abraço. Vou terminar a nossa live aqui, mandando um abraço para a Maria Cristina, lá de Goiânia, Goiás, e a Ginha está falando: "Que pena, doutor". Gente, ó, a Ginha está dizendo: "Eu já me inscrevi". A Ângela está dizendo: "Excelente live, uma excelente noite". Gente, eu falei que eu tenho um compromisso às 9, são 15 para as 9. Agora eu estou no limite, não tem como mais a gente continuar. E a Maria Martins já deixou a deixa aqui. Até a próxima, gente. Um abração para vocês, tenham uma ótima noite, uma ótima semana, já que hoje é segunda-feira. A Lúcia tá dizendo que já se inscreveu aqui no nosso canal, e a Maria Cristina está dizendo: "Quero aprender mais". Gente, estou sempre aprendendo com vocês também. Abração, até a próxima. Tchau, tchau.